Fala, rapaziada do meu canal, tô trazendo mais um vídeo e hoje, rapaziada, eu trouxe aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre estão mentindo pra você, a China nunca foi tudo isso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se inscreve no meu canal, deixa seu like, em busca de 200 inscritos nesse canal. Cara, eu tô com um copo de café dessa vez, não tem caneca de café. Minha caneca quebrou, né, rapaziada? Mas logo logo eu arrumo uma caneca interessante pra mostrar pra vocês. Mas enfim, vamos lá. Cara, a gente precisa conversar sobre isso, né? Sobre o que está acontecendo, por que estão tratando a China como se fosse a maior revolucionária do mundo inteiro. Mas ela não é a maior revolucionária. Isso é só esquema de marketing. Mas antes da gente começar a filosofar em cima desse tema, dá uma olhada na aba playlists, tá? Lá tem conteúdo de sobra pra você, pra ficar mais inteligente. Tem filosofia, lá tem política, lá tem geopolítica, lá tem economia. Dá uma passada lá. Bom, recentemente, né, cara? Eu tô gravando esse vídeo aqui em 2026, né? Recentemente, grandes mídias vêm fazendo notícias, né? Falando que a China aumentou sua tecnologia e que a China se expandiu e que a China tem terras raras. Vamos lá. Se a gente for pegar um parâmetro antigo e a gente for regredir tudo isso, a China nunca foi potência, tá? A China era uma miséria, primeiramente. A China era uma miséria em fome, era uma miséria em economia, a China não representava nada na geopolítica mundial. De uns tempos para cá, a China se reestruturou, certo? E se colocou no mapa. Então isso é muito novo. Pergunta para os seus pais e para os seus avós, que vocês estão me assistindo, ou sujeitos mais velhos, vão saber que a China nunca foi essa potência que dizem que é. A China, ela descobriu as terras raras, em cima disso, conseguiu evoluir sua economia e conseguiu se expandir no seu território, correto? E expandiu um pouco mais para frente. Fora isso, nunca bateu de frente com os Estados Unidos, que é seu rival ideológico de princípio, certo? E esses tempos na mídia vem saindo muito a notícia de que o seguinte: veja como a China tem grandes robôs, veja como na China tem uma alta escala de tecnologia e etc. A gente tem que entender que a China faz tudo isso para esconder as cagadas e merdas que a China mesmo fez. Assim como a Arábia Saudita faz com futebol, aliás, só com a camisa da seleção brasileira no momento, mas a Arábia Saudita, o que a Arábia Saudita fez? A Arábia Saudita injetou dinheiro, os grandes líderes injetaram dinheiro, certo? Nos principais times da Arábia, que é o Al-Nassr, o Al-Hilal, o Al-Ittihad e outros times assim, injetaram dinheiro, acho que nos 5, 6 principais times da liga, para eles conseguirem contratar grandes jogadores. Neymar foi para lá, jogou pouco por causa de lesão, mas foi para lá. No Al-Nassr teve a contratação do Cristiano, o Vitinha foi para lá, o Bento do Atlético Paranaense foi para lá. Então jogadores de ponta foram para jogar na Arábia Saudita. E isso não vem me dizer que é sonho de jogador jogar na Arábia Saudita. É dinheiro de petróleo. É para esconder as cagadas que a Arábia Saudita já fez. O Japão fez a mesma coisa, também com futebol. O Japão injetou dinheiro ali por meados de 2016, 17, 18 e um pouquinho de 19, injetaram dinheiro nos principais times do Japão. E eles contrataram Paulinho, eles contrataram Oscar, eles contrataram jogadores que, para a época, eram grandes jogadores. Hoje, nem tanto, né? A gente não fala desses caras como a gente fala de Cristiano Ronaldo, por exemplo. Mas isso foi uma tentativa para esconder as cagadas que o Japão estava fazendo politicamente. A China faz exatamente a mesma coisa. Só que, em vez de injetar o futebol chinês, assim como o Japão fez, assim como a Arábia está fazendo, não. A China, ela investe em outra coisa. Ela investe em outro meio. Arrisco me dizer que esse meio é um meio que vai alcançar mais público do que o futebol. Porque o futebol, querendo ou não, é um público nichado, certo? Quem gosta de futebol consome futebol. Quem não gosta, geralmente não gosta. E é como se fosse hate, entendeu? Não, é meio difícil você achar um meio termo. Um sujeito que não gosta de futebol, mas também não é hate, enfim, você me entende. A China, ela mexe com a tecnologia. Todo mundo gosta de tecnologia. Todo mundo gosta. Todo mundo tem um celular. Se você está me assistindo, você tem um celular. Todo mundo tem um celular, né? A grande maioria também tem um notebook hoje em dia. Seja ele mais antigo, mais jovem, mas tem um notebook, é tecnologia. Então, tudo hoje envolve tecnologia. As pessoas estão usando cada vez mais tecnologia. Tecnologia para limpar a casa, tecnologia nas televisões, para acessar o YouTube, para acessar uma Netflix, para poder assistir o que você quer assistir. Então a China mexe com a tecnologia, certo? Ela mexe com esse quesito.
E esse quesito é puramente marketing, é para esconder as bostas que a China já fez politicamente falando, correto? É para esconder a ditadura comunista que inferniza a população lá na China. Só que o que acontece? A China ela vai mostrar o lado mais bonitinho. Ela vai mostrar a tecnologia, ela vai mostrar ali pra gente as coisas mais as coisas mais ricas do seu país, vai mostrar os grandes centros, vai mostrar pessoas chinesas felizes e tudo isso e mais um pouco. Vai mostrar a grande educação chinesa, veja bem, educação chinesa, que delícia. Vai mostrar só as coisas boas, é o que passa no jornal, é o que passa nas mídias, entende? O que vai passar na mídia é isso. O que vai passar na mídia é tudo isso que eu citei. Só que, para quem mora na China, não é exatamente assim. Como é que um cidadão chinês de bem vai aproveitar de toda essa tecnologia dos centros, sendo que na China a escala de trabalho é mais pesada que a escala de trabalho no Brasil? Me explica isso. O trabalhador chinês ele é escravizado no trabalho, meu amigo. Quase você não tem folga. O Ano Novo Chinês, por exemplo, você não folga no Ano Novo Chinês, você folga pequenas horas, você não folga o dia. No Brasil você folga o dia. Vale lembrar que se você fica doente no Brasil e você pega um atestado, você ainda consegue ali quitar a tua falta, entende? Faltar ali, ficar tranquilo. Na China não. Na China você trabalha doente. Faz parte da cultura deles. Então você vê como que a China, ela não é tudo o que dizem, entende? Sem falar da ditadura e da falta de liberdade de expressão. Meus amigos, tenta se opor ao governo comunista da China hoje, se você mora na China. Não dá. Não dá. Me lembro do livro George Orwell, 1984, eu acho, se não me falha a memória, eu sempre erro no título do livro, mas é do George Orwell. E ele retrata uma sociedade onde não há liberdade de expressão, onde o governo domina tudo. A China age dessa forma. A China ela tem duas máscaras. A China, né? Tem a internacional, que é para fora, como ela lida com os outros países, é como ela se apresenta, é como ela se divulga na mídia. E a China tem o que a China é no dia a dia. O que é miserável, entende? As grandes empresas que tem lá, tipo a Shen. A Shen, eu acho que se pronuncia Shen. A Shen. Bom, a Shen é uma empresa, né, online de comprar roupas. Para você comprar vestidos, comprar calça, comprar esses tipos de roupa. A Shen, ela trabalha, ela funciona praticamente toda hora. Ela não tem um período de folga, entende? E se você pesquisar bem, você vai achar fotos de pessoas trabalhando em sistemas precários na China, entende? Então, assim, a China, ela não tem essa benetude, né? Ela não tem essa coisa boa toda, como dizem. Claro, a China ela tem coisas boas a longo prazo, mas é muito longo prazo para político. Para a população em si, não chega a ser tão boa quanto. Compreende? E antes da gente finalizar o vídeo, eu queria comentar com vocês sobre a educação chinesa. Eu cheguei a comentar a educação chinesa. A educação chinesa ela é autoritária, ela tira a autenticidade do sujeito, tá? Além disso, você fica numa escola para aprender coisas que o governo chinês quer que você aprenda. Você não tem a liberdade para aprender o que você bem quer aprender. Você vai aprender o que o governo chinês quer que você aprenda. E esses tipos de coisa. Compreende? Então, assim, além de ser muito mais autoritário que o próprio Brasil, né? A gente vê que a educação chinesa, ela só funciona mais que o Brasil, se a gente pega como parâmetro. A educação chinesa, ela só funciona mais que o Brasil por um simples motivo. Ela é autoritária para o governo. Quer um exemplo? Se o governo está precisando de médicos, o governo vai forçar crianças a serem médicas. Por quê? Porque o governo quer. Dessa forma o governo vai se tornar produtivo. O país vai se tornar produtivo. Mas não porque as pessoas querem. O governo vai se tornar produtivo porque a China forçou que ele seja produtivo. Compreendeu? Diferente de uma Suíça. Diferente de uns Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos nem se fala da liberdade de expressão. Mas enfim, espero que vocês gostarem desse vídeo. A China não é tudo o que parece, tá? Não se deixem levar por narrativas e por mídia, por favor. E é isso, bebam um café, é importante. Se inscreve no canal, deixa seu like, vídeo todo dia aqui, meio-dia, menos domingo. É isso, valeu, fui!